Olá, iniciando aí a nossa disciplina de metodologia científica, hoje nós vamos apresentar as concepções dos diversos métodos de pesquisa. Em relação a algumas informações institucionais, destacando que nossa prova vai ser dia 24/9, o último dia dessa disciplina, e como um dos requisitos para a avaliação é que você tenha que escrever um artigo científico e entregar no dia 24/9. O calendário acadêmico da instituição. Em relação aos conhecimentos, temos o senso comum como sendo o nosso conhecimento do dia a dia, o teológico, que é o conhecimento religioso, e o filosófico é aquele conhecimento questionador, crítico, que analisa as condições de todas as demais ciências. Em relação ao trabalho de conclusão de curso, é um texto que você tem que elaborar no final do curso, e no caso da nossa instituição, esse texto é na modalidade de um artigo científico. Resenha é um trabalho técnico-científico que você deve escrever toda vez que você vai avaliar uma obra. Monografia é um texto também técnico-científico que você deve escrever ao final de um curso, e essa monografia ela tem uma estrutura pré-estabelecida, dividida em 3 partes. A parte pré-textual, com capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações e de sigla e sumário. A parte textual, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e a parte pós-textual, que é o apêndice ou anexos, as referências e glossário. O processo educacional, nós começamos com a educação infantil, na sequência a educação básica, ensino médio, ensino superior, e depois podemos fazer especialização, mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Em relação à ciência na antiguidade, nós vimos que a filosofia e a ciência elas estiveram juntas, com o intuito de apresentar soluções para os problemas, os questionamentos levantados, só que essas respostas eram mais para contemplar e não para serem aplicadas na prática. Na Idade Média, com a ascensão do cristianismo, justifica-se a existência do universo e das diversas situações que acontecem, levando em consideração o ser superior. Então, a corrente, existe nesse período a corrente chamada teocentrismo, Deus explicando a realidade e os fenômenos que afetam o universo. A ciência na modernidade, ela, tanto na modernidade como na contemporaneidade, a ciência, ela deixa de ser contemplativa e ela passa a ser racionalista, tem um saber mais ativo, ela é pragmática e ela é antropocêntrica. Então, a razão é que leva o homem ao conhecimento. E tudo é explicado em consequência dessa atividade reflexiva. E as respostas deverão ser úteis para melhorar a qualidade de vida da população. Em relação à ciência e o método, nós vimos que o método é a forma, é a maneira de nós caminharmos para executarmos uma determinada pesquisa e chegarmos a um determinado objetivo. Nós temos o método experimental, desenvolvido por Galileu Galilei, onde o objeto de estudo deve ser aquilo que pode ser observado matematicamente. O método dedutivo, apresentado por René Descartes, onde ele apresenta uma regra geral e depois avalia se as partes estão dentro dessa regra geral. O método indutivo, apresentado por Francis Bacon, ele fala que ele procura interpretar os fatos particulares para, a partir daí, generalizar, criar uma norma mais genérica que possa valer para os demais fatos similares. Hoje nós vamos apresentar as concepções desses métodos. Então, levando em consideração o método dedutivo, ele parte de uma lei, de uma teoria geral, que é aceita por todos. E, a partir daí, ele vai verificar se uma determinada situação particular está dentro dessa lei geral. Então, como exemplo, nós temos todos os homens são mortais. Então, essa é a regra geral. Todos os homens são mortais. Aí a gente vai pegar um caso específico, que é o caso do Pedro. Pedro é um homem. Aí, que conclusão que a gente chega? Que Pedro, por ele ser homem, ele vai ser um mortal, já que todos os homens são mortais. Então, esse método dedutivo, ele tem uma regra geral e depois ele vai ficar, se uma determinada situação específica
se encaixa nessa regra geral. Já o método indutivo, ele parte de dados particulares, ele parte de fenômenos individualizados para verificar o que existe de semelhanças entre esses fenômenos e, a partir daí, criar, então, uma regra mais generalista que possa ser válida para as demais situações similares. E o método indutivo, como exemplo, temos o alumínio conduz energia. Então, esse é o primeiro objeto a ser observado, analisado. O ferro também conduz energia, o segundo objeto a ser analisado. O níquel também conduz energia. Então, eu tenho 3 elementos analisados individualmente e todos possuem as mesmas características. Portanto, eu posso concluir que todo metal é condutor de energia. Então, eu posso fazer uma conclusão provável. Não é que ela é 100%, ela é uma verdade absoluta. Essa conclusão, esse conhecimento, é provável dele ser realmente, identificar realmente o que está apresentando. O método hipotético dedutivo, então, dedutivo tem uma regra geral para verificar se o específico se encaixa nessa regra geral. E ele é hipotético porque eu vou analisar, eu vou simular diversas soluções e testar todas essas soluções para verificar qual delas é a falsa. Então, eu vou demonstrar que algo está errado. É o método de tentativas e de eliminação dos erros. O método dialético é o método das contradições. Eu vou fazer uma análise a partir das contradições que existem naquele fenômeno. Então, quando eu analiso, por exemplo, o envelhecimento, nós podemos verificar que existem contradições em relação a esse público, porque o idoso ele é visto como um cidadão, né, como uma pessoa que tem direitos e obrigações, só que quando ele vai para o mercado de trabalho ele não é aceito, ele é desvalorizado. Então existe uma contradição entre o que está na lei e o que realmente é praticado no mercado. A mesma coisa, nós temos, muita gente fala que o idoso é uma pessoa inútil, que não produz mais. Só que hoje tem muitos idosos sustentando seus familiares com a sua aposentadoria. Então, é uma contradição que existe aqui. Então, o método dialético, ele vai verificar a relação que existe entre as contradições, entre os termos opostos. E para isso, então, eu vou fazer uma afirmação, eu vou negar depois essa afirmação para, em seguida, unir essas partes postas, que foi apresentada pela tese e pela antítese, e em que são anuladas as imperfeições e se conserva o que é positivo de cada um deles. Nós temos também o método histórico, que é quando eu vou investigar fatos que já aconteceram no passado. Eu vou também ter o método comparativo, quando eu vou comparar o que há de igual e o que há de diferente entre grupos, entre povos, entre sociedades, entre determinadas situações. O método experimental é quando eu vou fazer experiências controladas. E aí, dentro dessa experiência, as variáveis, elas são determinadas pelo pesquisador e a gente vai validando ou não essas variáveis. O método estatístico é quando os resultados são apresentados utilizando a teoria da probabilidade. O método é fenomenológico quando a gente vai estudar um fenômeno de forma detalhada, verificando aí suas influências e as ligações que podem existir entre ele e outras situações similares. O método dialético, que nós já acabamos de verificar, que é a valorização das contradições. Eu vou analisar, fazer uma pesquisa, sempre considerando as contradições que existem dentro daquele fenômeno analisado. O método funcionalista, eu vou analisar as funções de cada uma das unidades que compõem uma determinada situação.
E nós vimos que, para que nós possamos realizar qualquer pesquisa, é essencial que a gente defina um método. Esse método pode ser no aspecto reflexivo, para que nós possamos identificar a lógica, a sequência lógica do nosso pensamento, mas ele também pode ser o caminho que diz os procedimentos, que diz os instrumentos que nós iremos utilizar para chegarmos ao objetivo que nós definimos. E em relação ao artigo científico, você tem que escrever um artigo científico dentro dessa estrutura: título, autor, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, metodologia, resultados, conclusões e referências. E essa estrutura está evidenciada nessa norma 6022 de 94 da ABNT. E para você escrever um artigo, é necessário que antes você tenha feito um projeto de pesquisa. Então, o capítulo introdução do artigo, você vai pegar o tema, o problema e os objetivos e a justificativa do seu projeto e transformá-lo em introdução. O referencial teórico do projeto é o mesmo do artigo, a metodologia do projeto é a mesma do artigo, as referências do projeto é a mesma do artigo. Aí você vai criar 2 capítulos novos no seu artigo, que é o capítulo chamado Resultados e é o capítulo chamado Conclusão. Então, o projeto é um plano que nós devemos executar no futuro, e o artigo é o resultado do que já foi executado, do que foi planejado e executado. Então, o resultado a gente apresenta no artigo científico. E aí eu quero que vocês entrem na plataforma, verifiquem os modelos de artigos que foram postados, responda a pergunta do fórum, a tarefa online, responda uma enquete dizendo que você participou da aula, comece a escrever o seu artigo científico, iniciando por essa tabela e nessa sequência, começando pelo título do seu trabalho, o seu nome, o resumo, as palavras-chave, introdução, revisão de literatura e metodologia. Assim, aguardo vocês no próximo momento. Até mais!